Hoje nós vamos aprender uma palavra para que todos nós venhamos viver a verdade de Deus. Eu sempre costumo dizer para vocês, analisa o tempo da pregação. O tempo da palavra que está sendo pregada. Não é o tempo, a quantidade de minutos, 1 hora, meia hora, 2 horas. O tempo. Vamos falar para você entender melhor. Vamos falar de Adão e Eva. Então, que tempo é esse? É o tempo que Deus teve um propósito com Adão e Eva, quando criou céus e terra. Vamos falar de Noé. Que tempo é esse? É o tempo em que Deus resolveu destruir a raça humana no dilúvio e viu graça em Noé. Deu a oportunidade para Noé e a família construir a arca. Sobrou Noé e a sua família, os animais. Aí nós temos o tempo de Deus com Abraão. Que foi Abraão? Deus viu graça na fé e no coração de Abraão. Tirou Abraão de uma terra que morava com a família e foi ser peregrino, porque Deus encaminhou ele para um lugar prometido. E Deus falou para ele que daria um filho que seria dele a descendência da terra, Isaque. Aí depois nós temos outro tempo de Deus com Moisés. E qual foi o projeto de Deus? Deus viu um povo dele sofrendo na mão dos faraó, e Deus levantou Moisés para tirar o povo da mão de faraó e levar para uma terra que manava leite e mel. Amém? O mesmo Deus em tempos e propósito diferente, o mesmo Deus em aperfeiçoamento de cada geração. E aí Deus pegou e teve um novo tempo. Qual foi o novo tempo de Deus? O novo tempo de Deus foi mandar Jesus Cristo vir à terra como filho dele, viver em pessoa, nascer do ventre de uma virgem, para que todo que nele crê, obedeça, vive e pratica a palavra, não pereça nas trevas, mas tenha uma vida eterna. Como diz em Evangelho de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça no inferno, não pereça nas trevas, não pereça no sofrimento desta terra, e nem a alma vá perecer no inferno, mas todo aquele que crê, obedece e pratica tem uma vida eterna. São tempos, são momentos, aperfeiçoamento. Tem momentos em que Deus agiu diante de uma geração e ele aperfeiçoou a geração. Veja bem o que eu vou tentar explicar para você entender. Teve um momento em que Moisés chegou diante de Faraó apenas com sinais para tirar o povo do Egito. Até ali não existia lei, até ali não existia as regras da lei, não estava estabelecida, não estava colocada. As leis viriam depois. Então não teria como aplicar as leis que viriam depois naquele momento, porque até ali elas não existiam. Lá na frente começou o início das leis, veio os 10 mandamentos, aquilo que Deus colocou na placa para Moisés trazer para o povo, nas tábuas de pedra. E depois veio o aperfeiçoamento da lei, amém? Então no momento em que Moisés tirava o povo da mão de Faraó, não tinha como aplicar a lei, porque até ali não existia ainda nenhum dos mandamentos, foi depois que foi estabelecido. Então eu estou tentando mostrar para você ordem cronológica da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender uma grande palavra, só que quando você não percebe a ordem cronológica dela, o momento em que ela foi aplicada, e que depois, quando veio as regras da igreja, ela foi anulada. Ela foi aplicada no momento, e depois que veio a regra, depois que veio as doutrinas, depois que veio o ensinamento da igreja, essa regra, essa atitude, essa decisão do próprio Jesus Cristo foi anulada. Não que anulou a palavra, mas anulou aquela maneira, aquele jeito, aquela regra de entrar no reino dos céus. Muita gente hoje, eles falam assim para as pessoas: olha, a pessoa está morrendo, a pessoa está internada, a pessoa está no leito de morte, basta a gente correr lá, vai lá, pede para aceitar Jesus. E aí a pessoa diz: olha, aceita Jesus como seu Salvador. Aí você fala assim: aceita. Aí a pessoa fala: eu aceito. Aí você fala: está salvo. Isso não pode ser real. Isso não podemos acreditar que isso que vem homens usados por Deus. Nós temos uma ordem cronológica na Bíblia. Pastor, mas o ladrão da cruz, nós vamos ler já já. Então como pode? Se Jesus está pregando para nós que o pecado, que a iniquidade, que a transgressão nos afasta do reino de Deus. Jesus está falando para nós: quem não nascer da água, não nascer do Espírito, não entrará no reino de Deus. Jesus está dizendo para nós que se nós não tomarmos a Santa Ceia, não teremos a vida eterna. Jesus está dizendo para nós que se nós não perseverarmos até o fim em santidade e obediência, no papel de cristão e cristã, não entraremos no reino de Deus. Como nós podemos anular tudo isso?
e dizendo que aceitou Jesus no leito de morte vai para o céu. É contradizer a realidade da palavra de Deus. Nós temos que entender, sim, Jesus salvou um ladrão na cruz naquele momento, sim, mas ali não existia igreja, não existiam as cartas, não existia regra, não existia doutrina. A mesma coisa quando Deus, através de Moisés, estava falando com Faraó. Até ali não existia mandamento, até ali não existia lei, até ali não existia regras. Então hoje, quantos de nós abrimos o nosso coração e falamos: ai, meu pai morreu, foi para o céu, a minha mãe morreu, está salva, a minha tia morreu, está salva. Não acredite nestas coisas. É assustador de saber que isso vem se arrastando há centenas de anos, enganando as pessoas. Não tem como nós acreditarmos que uma simples passagem bíblica vai anular toda a doutrina da igreja de Cristo. Nós não podemos deixar nos enganarem. É assustador a gente ver um homem e uma mulher dizendo ser de Deus e ensinando esta doutrina, pervertendo a palavra, pervertendo a atitude de Cristo naquele ladrão da cruz de salvá-lo. Mas ali não existia igreja, ali não existiam as cartas, ali não existia o aperfeiçoamento, o complemento da igreja. Aquele ladrão foi salvo sem regra, porque até ali não existia regras. Quando Moisés encarou Faraó, não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha regra. A única regra de Deus era: vai lá, pega o teu bordão com o teu irmão Arão e faça isso, faça aquilo, aquilo outro. E quando o ladrão da cruz foi salvo, até ali não tinha se edificado a igreja, até ali isso não existia regra, até ali as doutrinas não tinham sido aplicadas, até ali não tinha se juntado as cartas, os ensinamentos, porque os apóstolos com o ensinamento e a carta e o aperfeiçoamento da Bíblia e da igreja veio depois da morte e ressurreição, depois daquele ladrão. Então sim, Jesus salvou aquele ladrão, salvou, sim. Mas aquele ladrão foi salvo no momento em que a igreja não existia. Então, como nós poderíamos aplicar sobre ele o batismo, a santa ceia, sair do pecado, se nem a igreja existia ainda, as regras da igreja não existiam? E como nós, que somos a igreja, que ela já existe depois daquele tempo, e as regras estão sobre nós, e nós queremos ser tão hipócritas, de ignorar todas essas regras e voltar para trás, e dizer que eu vou dar uma lei de ladrão da cruz, vivi a vida toda bebendo, fumando, roubando, adulterando, mentindo, fornicando, e no leito de morte eu aceito Jesus, e tudo é anulado e vou para o céu. Ei, abre os olhos, família. Eu não sou maluco. Eu não sei o que Deus viu na minha vida, nas nossas vidas, de estarmos aqui hoje. A minha visão, ela está abrindo de uma tal maneira para nós pregarmos este evangelho verdadeiro. Vamos ler a Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Todos acharam? Quiser ler aqui atrás, está tudo certinho aqui na tela. Lucas, capítulo 23, versículo 39 em diante. A palavra é clara. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sobre igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E no 43 Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então a pregação de hoje não está revogando a autoridade de Cristo. A pregação de hoje não está revogando a salvação daquele ladrão da cruz. A pregação de hoje não está tentando fazer você acreditar que aquele homem não foi salvo. Pelo contrário, Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso, amém? Só que naquele momento em que aquele homem ouviu aquela palavra, ouviu aquela regra,
ouviu aquele ponto predominante que Jesus diz para ele: ei, você está salvo, ei, vou te levar para o céu, ei, vou te levar para o meu reino, ei, vou levar você para o reino do meu Pai hoje, amém? Naquele momento não existia igreja, naquele momento não existiam as doutrinas da igreja, naquele momento não existiam as regras para a igreja. O que existia era um emaranhado de ensinamentos que Jesus vinha doutrinando e trazendo às pessoas, para as pessoas compreenderem e entender, para que ele pudesse tirar o povo da caducidade da lei e trazer para a graça dele, a graça de Cristo, amém? Então, como nós podemos querer que aquele ladrão tivesse que ser batizado, se até aquele momento não existia a igreja para batizá-lo? Como é que nós vamos falar que aquele ladrão teria que tomar a Santa Ceia, sendo que até aquele momento Jesus tinha sido o único com os discípulos que tinham ceado? Como é que nós vamos dizer para aquele ladrão que existia sentenças do pecado na igreja para ir para o inferno, se até aquele momento os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo e não tinham escrito as cartas que veio complementar e aperfeiçoar a igreja de Cristo, que é esta Bíblia que nós temos hoje? Até ali o máximo que eles tinham eram os evangelhos, que nem escritos estavam. Então todo ensinamento que até o momento da cruz estava estabelecido era o ensinamento de Mateus, Marcos e Lucas e João, trazendo eles como evangelistas, trazendo eles como discípulos, como homens de Deus, o próprio ensinamento que Jesus nos trouxe, amém? Mas até aquele momento, o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, até o livro de Judas e Apocalipse, não existia. Ninguém tinha conhecimento, ninguém sabia, nem os discípulos, nem os apóstolos, porque Jesus diz: eu vou para a destra do meu Pai, e lá vos enviarei o Consolo. E ele diz duas regras: esse Consolador virá e vos ensinará todas as coisas. E este Consolador veio, o Espírito Santo, desceu sobre os discípulos e ensinou todas as coisas, o que eles colocaram nas cartas, que está do livro de Atos até o livro de Judas e Apocalipse, que é a revelação, amém? E ao mesmo tempo Jesus diz a outra frase: e ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. E aí o Espírito fazendo eles lembrar tudo o que Jesus tinha dito, culminou no nascimento dos livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatando o que viveram e o que aprenderam diretamente com Jesus Cristo. Então, como nós podemos no dia de hoje dizer: peraí, aquele ladrão da cruz tinha que ser batizado, aquele ladrão da cruz tinha que tomar Santa Ceia, aquele ladrão da cruz tinha que nascer do Espírito, aquele ladrão da cruz tinha que se arrepender dos pecados? Como nós poderíamos aplicar essa regra para ele ser salvo, se essas regras ainda não existiam? Como você vai ser preso hoje por um crime em que a lei vai ser feita só daqui a 10 anos? Se a lei ainda não foi feita, então ainda não é crime. Então como nós podemos aplicar a sentença da igreja sobre o ladrão da cruz, se ainda não tinha sido escrito como regra de fé e prática? Então, da mesma maneira que nós praticaríamos uma hipocrisia, dizendo que Jesus salvou aquele homem injustamente, que Jesus salvou aquele homem de uma maneira errada, ou que Jesus não podia ter salvo aquele homem, porque ele não tinha sido batizado, não tinha nascido do Espírito, não tomava Santa Ceia, não estava em comunhão, não andava na igreja, não tinha se libertado dos seus pecados. Como seria injusto acontecer isso? Da mesma maneira nós vamos dizer a mesma coisa. Não foi injusto, Jesus o salvou sem cobrar nada dele, sem ele passar por nada, porque até ali a igreja não existia e nem as regras da igreja existiam. Jesus estava apenas ensinando as pessoas. Uma coisa é eu te ensinar, e o momento que você aprendeu, fala: agora você tem que praticar. Agora aprendeu, entendeu? Agora vai lá, pratica, porque até então você estava ensinando. Então Jesus, ele ensinou os discípulos, ele moldou os discípulos, ele doutrinou os discípulos, e quando ele falou: eu vou para a destra do Pai e vos enviarei o Consolador, Jesus deu autoridade dizendo: ei, vai vir alguém espiritual, vai habitar em você,
vai fazer vocês lembrarem tudo que eu falei, que vai ser como regra da igreja, e ainda ele vai ensinar muito mais coisas para vocês doutrinarem a minha igreja. Então nós não podemos chegar e dizer que o ladrão da cruz tinha que ser batizado, tinha que nascer do Espírito, tinha que tomar santa ceia, tinha que se libertar dos pecados, andar em comunhão, ser um dizimista, um ofertante, o amor ao próximo, sendo que ainda não existiam essas regras. Então Jesus na liberdade, não indo contra a palavra, porque como se vai contra aquilo que ainda não existe? Jesus o salvou. Ainda estará comigo no reino, ainda estará comigo hoje no reino do meu Pai, na vida eterna, amém? Agora da mesma maneira, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos uma igreja cheia de regra. Nós estamos na geração depois daquele ladrão, porque depois dele Jesus morreu, rasgou-se o véu, Jesus ressuscitou, foi para a destra do Pai, desceu o Espírito, e daquele momento em diante o Espírito trouxe todas as cartas, doutrinas e regras e aperfeiçoamento para a igreja. Aí a gente quer ignorar tudo isso, dizer que não vale de nada e somos ladrão da cruz? Como pode? Como pode a gente ser tão cego espiritual? Como pode nós deixarmos nos levar por homens e mulheres que nos corrompem, perverte a nossa fé? Amém, pastor, estou interessado no dinheiro do povo, eu não estou preocupado com dinheiro. O cara pode andar de avião, de foguete, o cara pode ter a privada de ouro, papel higiênico de ouro. Eu não estou nem aí com dinheiro, a minha preocupação é as almas. É as vidas que eles estão corrompendo e pervertendo. Hoje não tem como um homem e uma mulher ser salvo na condição do ladrão da cruz, porque senão a igreja teria que ignorar todas as regras que vieram pelo intermédio do Espírito, usando os santos apóstolos de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus, ô glória. Deu para entender, igreja? Então nós não podemos voltar lá no ladrão da cruz e falar, ó, você não pode ser salvo, você tem que passar pelas regras. Que regras? Ser batizado, nascer do Espírito, arrepender do pecado, tomar santa ceia, andar em comunhão. Não pode fazer isso, não podemos, porque no momento em que ele for salvo, essas regras nem existiam. Então como cobrar de alguém algo que ainda não existe para ser cobrado? Agora a regra está sobre nós e nós queremos acreditar que vamos ignorar, e que Jesus vai ignorar, vai permitir que a gente venha burlar toda a regra para a salvação da igreja, para qualquer ser humano vivo, sem acepção de pessoas, e vamos permitir a hipocrisia nos levar e dizer que na posição do ladrão da cruz nós estamos salvos. Eu vou na palavra. Qualquer coisa vocês vão lendo aqui em cima, aqui atrás para nós, tá bom? Porque vai bastante passagem agora. João 3,5. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. Entendeu? Ah, pastor, mas era Jesus que tinha dito. Sim, Jesus tinha dito, Jesus tinha pregado, mas ainda não estava escrito e não era a regra da igreja. Foi aplicada depois que o Consolador veio. Então para nós hoje, nós somos a igreja. Essa regra está sobre nós. Essa regra é doutrina para nós. Quem não nascer da água é o batismo em águas para arrependimento de pecado. E quem não nascer do Espírito, o Espírito habitar em nós, não herdará o reino. Então se eu falar que uma pessoa no leito de morte, sem ser batizado, sem tomar santa ceia, sem nascer do Espírito, foi salvo, eu estou contradizendo, eu estou pondo confusão na palavra de Deus. Então quer dizer que é no leito de morte, aceitar Jesus, está salvo. O que nós estamos fazendo aqui? Lutando contra o cigarro, contra a bebida, contra as drogas, lutando contra a prostituição, lutando contra os prazeres do mundo. Como é que eu vou chegar para um jovem de 15 anos, 16 anos, que está ali no auge do sexo, da bebida, da balada e da zoeira, regalando a carne, e falar para ele, larga tudo para ir para ser salvo? E ele vai virar para mim, não pastor, fica gegorute, fica tranquilo, eu vou ser salvo, é só aceitar Jesus, quando for morrer está certo. Então para que existe igreja? Deu para entender? Então nós estamos aqui como tolos? Estamos aqui como bobos? Então não precisa ter igreja. Era uma doutrina só, aceita Jesus antes de morrer, está salvo.
Então acorda todo dia de manhã, aceito Jesus, se eu morrer hoje, pelo menos já aceitei, e aí? Deu para entender, igreja? Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tem de vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu. Sem a Santa Ceia, nós não temos vida em nós mesmos. Sem a Santa Ceia, nós estamos mortos espiritualmente. Sem a Santa Ceia, Ele não vai nos salvar, Ele não vai nos ressuscitar no último dia. Sem a Santa Ceia, mês a mês, em santidade, nós não estamos nele e Ele não está em nós. Então, como uma pessoa que nunca ceiou na vida, no dia do juízo final, vai ser salva porque no leito de morte aceitou Jesus? Morreu bebendo, morreu fumando, morreu adulterando, morreu mentindo, morreu falando palavrão, morreu em todos os seus pecados, suas iniquidades, e apenas uma simples palavra, eu aceito Jesus, como se tivesse eliminado tudo de suas vidas. Então nós estamos fazendo o que aqui? Se não cearmos, não temos vida em nós mesmos. Se não cearmos, Ele não vai nos salvar, não vai nos ressuscitar no último dia. Se não cearmos, nós não estamos nele e Ele não está em nós. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Amém? Segue a paz com todos e a santifique, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Oh, glória. Quer dizer, sem a santificação, nenhum de nós veremos a Deus. O que é santificação? É a transformação de um pecador para um homem e uma mulher sem pecado. Santificação. Revestimento espiritual, arma espiritual, fé, jejum e oração não tem nada a ver com santificação, são projetos diferentes espirituais. Santificação, ah pastor, eu me santifiquei, eu orei, eu jejuei. Não, armas espiritual é uma coisa. Santificação é o processo de pegar um pecador que bebe, que fuma, que rouba, que mata, que adultera, que se prostitui, e ele largar todos esses pecados para servir a Cristo. É o processo de um pecador para santo. Santificação. Sem ela, nenhum de nós veremos a Deus. Está no leito de morte, está bebendo, está fumando, está cheio de pecado, não está liberto, e aí diz que vai para o céu e não está em santificação. É contradizer demais a palavra de Cristo. É assustador. Como disse em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como diz em Romanos 8,9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Então uma pessoa no leito de morte que aceitou Jesus, ele não recebe o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo só vai habitar em nossas vidas a partir do momento que nós obedecemos a Deus. Atos capítulo 5, versículo 32. Então sem o Espírito nós não pertencemos a Deus. E os pecados? Desde quando os nossos pecados são limpos e purificados? Somente no momento que eu aceito Jesus. Qual é a base disso? Ah, mas quem crê no Senhor Jesus será salvo, amém? Eu tenho as passagens, eu trouxe as elas para você. Atos 2, 21, Romanos 10, 13, Atos 16, 31. A gente conhece a Bíblia. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Quem crê será salvo em tu e tua casa. Mas quem invoca, quem crê, obedece, converte, se transforma, sai do pecado, é batizado, nasce do Espírito, participa da ceia, entra em comunhão. E aí sim, Jesus chegar vai nos salvar. E os pecados? O que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomistas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus.
Então quer dizer, você chega ali, o cara é um ladrão, está num tiroteio, o cara está roubando, o cara é um bandido, o cara toma um tiro, aí você fala para ele, aceita Jesus, você está salvo, ele aceita Jesus, mas está salvo, sendo que ele morreu como um ladrão, morreu como bandido, e a Bíblia diz que ele não vai entrar no reino de Deus. Afeminado, sodomista, está ali, você tem um homossexual, você tem uma lésbica, está ali morrendo, está agonizando, e você fala para ele, aceita Jesus, se arrepende de seus pecados. Aí ele aceita Jesus e diz que arrependeu do pecado, mas morreu uma lésbica, morreu um homossexual. Ninguém vai dizer, olha, morreu um homossexual que virou homem de novo na hora que aceitou ali. Morreu uma lésbica, não, morreu uma mulher que ela aceitou Jesus, não. Morreu um homossexual, morreu uma lésbica. Vai chegar no reino de Deus que a morte foi como homossexual, a morte foi como uma lésbica, e a Bíblia vai ser aberta e vai dizer, não herdarão o reino de Deus. Tá pesado, tá, né? A igreja é nova. Mas a gente é uma igreja nova aqui em Campinas. Eu sei que a palavra é pesada, mas a gente quer ser salvo. Nós estamos pondo a igreja já no trilho. Azar de quem vai vir depois. Vai ter que correr atrás de prejuízo para aprender essa palavra também. Eu sei que é pesado, mas é a realidade, igreja. Milhões de pessoas morreram e estão no inferno e estão dizendo assim, mas cadê Deus que falaram que eu ia ver? E sem dizer os que ficaram aqui acreditando que seus parentes foram para o céu e estão tudo no inferno e se acomodam em seus pecados. Porque se meu pai e minha mãe foram, eu também vou. Viu a artimanha do diabo pervertendo a Bíblia? Então morreu, olha lá, tá no tiroteio, ladrão tá lá, correndo, a polícia vem, o cara pá, puf, tomou um tiro, ai, tô morrendo. Tá com a arma na mão, seu bandido, ladrão, aceita Jesus, eu aceito, eu arrependo meu pecado, puf, foi pro céu. Como ele morreu? Como um? Os ladrões não entrarão no reino? Ai, o cara tá morrendo lá, tá doente, tá com AIDS, tá não sei o que, foi atropelado. É um homossexual, aceita Jesus. Ai, aceito. Morreu como? Homossexual. Vai entrar no reino dos céus? Não vai. O simples fato de aceitar Jesus não transforma ninguém. A transformação não é só edita aí depois, não é só aceitar Jesus. A transformação é mudar as nossas vidas, a nossa ação. Em 3 pontos: ato, palavras e pensamentos. Deu para entender? O cara está lá bebendo, de repente deu um coma alcoólico, um jovem está lá enchendo a cara, aí deu um coma alcoólico, está lá desmaiado, quase morrendo, aceita Jesus, aceito, morreu como um bêbado. Aí aceitou Jesus, anulou? Não. Vai entrar no reino dos céus? Não vai. Os bêbados não entrarão no reino de Deus. Olha, deu uma overdose, está agonizando, a língua está roxa, puxa a língua para fora. Ai, vira ele, põe a mão aí, cuidado para ele não engasgar com o vômito, está drogado. Aceita Jesus, aceito. Morreu nas drogas, morreu drogado, morreu um viciado. E não aceitar Jesus não anula o pecado, não limpa o vício. Ele morreu nessa circunstância e no dia do juízo final ele não vai entrar. Eu já tive amigos meus que teve overdose. Você tem 2 problemas, um que você quer salvar, o outro, quem é doido de pôr o dedo na boca dos outros? Dando overdose e convulsão. O cara pode arrancar o seu dedo fora. Amigos que tomam heroínas, sozinhos. Os mais inteligentes, quando vai aplicar heroína, eles aplicam e ficam sempre deitados de frente para o chão, porque muitas vezes vomitam e engasgam no próprio vômito, e a droga é tão forte que eles não conseguem ter reação. Eles não usam e deitam assim. Agora os novatos não, usam e está lá deitado. Está tão doido que não consegue nem se mexer, nem saber o que está acontecendo, vomita e morre asfixiado no mesmo vomito, como o nenenzinho faz. Nós não podemos ser tão ignorantes na fé. Nós somos a última geração. Não estou dizendo a última geração, a geração de Cristo, acabou. Depois de Adão e Eva, maravilha, veio Noé, depois de Noé veio Abraão, depois de Abraão veio Moisés, depois de Cristo veio nós, depois de Cristo não tem mais nada.
Deus não dá promessa, porque quando você tinha ali toda a promessa, você tinha Adão e Eva, o povo errou, Deus prometeu que através de Noé faria uma nova nação, né? O povo cresceria e multiplicava, foi uma regra para Noé. Depois Deus escolheu Abraão, depois de Abraão falou, teu filho vai ter uma nação, a descendência, o pó da terra. Depois Deus pegou Moisés, e o próprio Moisés falou, depois vai vir um profeta melhor que eu, mais poderoso, devem seguir. Ele já profetizava Jesus Cristo, mas depois de Cristo não existe mais homem e mulher que vai vir. Depois de Cristo vai vir o próprio Cristo lá na nuvem para resgatar a gente. Acabou, nós somos a última geração. Não a geração nossa de vida, 50, 60, 80 anos. A última geração dos projetos de Deus. Depois da vinda de Cristo, acabou. Quem foi para o reino, foi. Quem foi para o inferno, foi. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Vamos aqui. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Está lá se prostituindo, está lá na Boca, está lá na Avenida Augusta, está lá naqueles lugares lá em São Paulo se prostituindo lá. Esqueci o nome das ruas lá. Está lá na Augusta se prostituindo, está lá no prostíbulo, está ali na Major Sertório se prostituindo lá. De repente sai uma briga e ela está lá se prostituindo, dançando striptease na prostituição, está dormindo com o cara. Aí sai um tiroteio, tomou um tiro. Aí a prostituta mataram e acertaram a prostituta, E aí fala para ela, aceita Jesus, eu aceito, mas morreu uma prostituta. O ato dela aceitar Jesus não prova que ela se arrependeu, porque se ela aceita Jesus, olha, Deus fala, essa veio quentinha, ó, tá até queimando, pode descer o rolo, desce o rolo. A prostituta tomou um tiro, está morrendo. Aceita Jesus? Aceito, eu me arrependo dos meus pecados. Aí chega um médico, socorre ela e ela não morre. E ela sobrevive, ela não morre. Adivinha o que ela vai fazer uma semana depois? Se prostituir. É isso aí, bate palma para Jesus, essa veio do céu. Essa fervilhou o caldeirão. Viu? Se houvesse um arrependimento de verdade, ela fala, depois dessa eu aceitei Jesus, nunca mais vou me prostituir e agora eu vou para a igreja. Vem nada. Quantos ladrão e bandido no tiroteio, na hora da pipocada, pá, pum, pá. Ai meu Deus, se eu sair dessa eu vou para a igreja. Sai, vai para a igreja, pede uma oração, agradece e volta a roubar. Para nós que estamos na igreja, temos que lutar para não voltar para os nossos pecados. Imagina quem nem se libertou deles. Que transição espiritual é essa? Não herdará o reino de Deus o que tais coisas praticam. O simples ato de aceitar Jesus não nos liberta. Foi tremendo essa, né? Você viu? É isso aí mesmo. Aceita Jesus, está morrendo, aceito qualquer coisa para não morrer. Aí não morre, de repente aparece um médico, um doutor, acontece alguma coisa, ou até um milagre que Deus faz, Deus tem um projeto, sai do hospital, vai fazer o quê? Roubar, beber, se prostituir. Cadê a libertação? Cadê o arrependimento? Naquele ato que está no leito de morte, se arrependeu de verdade, e ainda fez um milagre, sobreviveu, e não morreu naquele problema, então se arrependeu de verdade, já sai dali e nunca mais volta para o pecado. Quero ver isso acontecer. Um homossexual, ai, tomou um tiro, uma facada, foi atropelado, está morrendo. Ai, olha, foi um milagre, saiu do coma, sobreviveu. Ai, mas ele aceitou Jesus, e aí? Ele vai virar homem ou vai continuar homossexual? Isso é prova de que não houve transformação. Nós não podemos ser tão fracos na fé assim, gente. Olha o que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8.
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Então todas as pessoas que morrem nesses pecados, nessas iniquidades, nessas transgressões, não tem como a gente querer acreditar que o simples ato de aceitar Jesus os purificou de todo pecado. Tudo bem, pastor Gregorucci, mas eu aceitei Jesus, vai me purificar dos meus pecados? Sim, quando houver o arrependimento. Mas o que eu estou dizendo, a pregação hoje, é que o simples ato de aceitar Jesus não prova para Cristo um coração transformado, um coração mudado, um coração arrependido, e sim uma boca para fora, no desespero de ver a sombra da morte negra na frente dele, esperando para levá-lo para o inferno ou para levá-la para as trevas. Aí, meu irmão, aí nesse momento, até injeção na testa a gente aceita. Chega para qualquer um que está morrendo, fala para ele fazer qualquer coisa para não morrer, ele vai fazer. Vai fazer. Ó, toma esse remédio, come isso que você... O cara come, ele não quer nem saber, ele não quer morrer. É muita conveniência. Olha o que a palavra diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face e da glória do seu poder. Bate palmas para Jesus, essa merece. Amém? Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a... Morreu, aceitou Jesus, conhece a Deus? Não. Porque se conhecesse, obedecia a Ele e não morria no pecado. E contra aos que não obedecem, não vivem, não praticam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes, quando morrer, sofrerão eterna destruição, banidos da face, da glória e do poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Como eu posso chegar para um homem, para uma mulher que a vida inteira ignorou as doutrinas, não viveu nas doutrinas, não obedeceu à doutrina, muitas vezes lutou, guerreou, blasfemou contra as doutrinas, e dizer que o simples ato dela aceitar Jesus, mostrou um arrependimento de coração, transformação, mudança, libertação, para poder entrar no reino de Deus? E a Bíblia diz ao contrário. Não conheceu Jesus, não obedeceu às doutrinas, não obedeceu o Evangelho, não viveu a doutrina, o Evangelho, não sentiu os prazeres do mundo vindouro, não sentiu o mover do Espírito, não habitou, não teve em seu coração o batismo, o arrependimento, o nascer do Espírito, a Santa Ceia, a comunhão, não herdará o reino de Deus. Deu para entender como é profunda a pregação hoje, gente? Eu não sei se está sendo muita informação, mas a coisa é muito profunda. Ela é muito profunda. Quem não obedece, quem não vive, quem não pratica o Evangelho de nosso Senhor Jesus, não herdará o reino de Deus, será banido. Hoje muitos que estão na igreja, nem eles obedecem ao Evangelho de Jesus, vivem no mergulho de Naamã, vivem na Arca da Aliança, adoram o cajadinho de Moisés, o povo adora pegar pedra para derrubar o gigante, adora o anel de José, adora o cajado de Moisés, adora o machado de Eliseu. Meu Deus do céu! E Cristo, que é bom, tem ficado de lado. Mas ele diz, eu sou o caminho. Moisés não é o caminho, José não é o caminho, Eliseu não é o caminho, Jeremias, Isaías, eles eram um caminho naquele tempo. O caminho para o reino de Deus é Jesus. Ninguém está desmerecendo Moisés, os profetas, Abraão. Cada um teve o seu tempo. Hoje é Cristo, é Deus. Cada um teve a sua glória. Como profeta, hoje é Jesus Cristo, a glória dele. Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não vivem, contra os que não obedecem, contra os que não praticam, contra os que não fazem,
contra os que não querem viver o evangelho de nosso Senhor Jesus, estes serão banidos da face e da glória do seu poder. Banidos. A pessoa morreu, você vai lá, a pessoa está morrendo, você vai lá pedir para ela aceitar Jesus. Por quê? Porque a vida inteira ela conheceu a igreja, ela conheceu o crente, ela ouviu alguém na rádio, ouviu alguém na televisão, alguém evangelizou ela e ela ignorou, não aceitou. Por quê? Ela não queria abrir mão dos pecados para servir a Cristo. Aí no leito de morte, como ela vai herdar a salvação, entrar no reino, se a vida inteira ela ignorou o mesmo Cristo que tentou salvá-la? Então quer dizer, se é assim, eu volto a dizer, para que nós estamos aqui? Para que existe igreja? Se a doutrina é uma só, aceitar Jesus está salvo, não precisa nem de igreja, concorda? É um mandamento, uma regra só. Olha o que a palavra diz em 1ª Epístola de João, capítulo 1. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 em diante. É tremendo. O 8 é muito forte, eu gosto. É pá, no cor do crente, no cor do pecador. Acautelai-vos, fica atento, abre os olhos, para não perder aquilo que temos realizado com esforços. Está vendo? Para não perder aquilo que a gente vem com muitos esforços realizando, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então todo mundo que ultrapassa e não vive a doutrina de Cristo não tem Deus. Uma pessoa que está no leito de morte, não foi para a igreja, não abraçou a fé, não aceitou Jesus, ela nunca viveu, ela nunca permaneceu na doutrina de Cristo. E o simples ato dela aceitar Jesus não vai dar tempo dela praticar, viver a própria doutrina de Cristo. E a Bíblia diz que a pessoa nessa situação não tem Deus. Se nós não temos Deus, como podemos dizer que esse Deus que nós não temos vai nos salvar? Eu tenho Deus, tem porque o pastor te deu, o teu bispo te deu, o teu apóstolo te deu, o teu líder te deu. Mas a Bíblia está dizendo que não. Eu quero ver ser salvo por um Deus que o apóstolo, o bispo ou o pastor está dando para nós. A gente tem que ser salvo por um Deus a qual aquele verdadeiramente é o Pai de Cristo. A gente tem que ter um Cristo a qual aquele verdadeiramente é o Filho de Deus. Um Jesus a qual Deus o criou, não um Jesus criado pelos homens. Olha o que a palavra diz claramente, para nós encerrarmos e entendermos a verdade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverar, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Bate palmas para Jesus. Fala Deus, ô glória. Isso é Deus. Então a palavra diz, 1 Coríntios 15, 2, por este evangelho que preguei, que anunciei, serás salvos, se reteres, guardares, tomar em posse, é meu, eu guardei, eu aprendi, eu estou vivendo, eu estou praticando. E ele diz, se retiveres a palavra tal como eu vou preguei, é do jeito que foi pregado, do jeito que foi ensinado, do jeito que está escrito. Não é mais e nem menos, nem para cima nem para baixo, é do jeitinho ali, ó, na linha. A menos que tenhais crido em vão. Porque eles já estavam vendo que muitos já não estavam mais vivendo a palavra do jeito que eles pregavam. E ele diz, todos vocês que agem assim, estão crendo em vão. Eu sei que a palavra de hoje, quando se tem uma palavra que massageia o ego, se massageia o coração, quando se tem uma palavra conivente com os nossos pecados, nossos erros, ela é muito mais aceita pelo ser humano do que a palavra que repreende e exorta. As pessoas às vezes ela acha que a palavra como essa Deus está me usando para criar intrigas, contendas, divisões de placas, brigas de líderes. Quem pensa assim é totalmente carnal, não tem o poder do Espírito habitando em suas vidas. Porque Deus quando nos corrige, Jesus quando veio, Jesus não veio em pé de guerra.
Muitos esperavam Jesus como um guerreiro, um rei poderoso, que ia dominar, ia guerrear, ia acabar com todos os que perseguiam. E muito pelo contrário, Jesus veio trazendo paz. Jesus não veio com guerra, nem pede guerra, nem para guerrear. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Quem quiser obedecer, obedece. Então, as pessoas restringirem, endurecerem os seus corações para não entrar essa palavra, é muito mais possibilidade de acontecer do que a gente se render a ela. Porque as pessoas acham que vão se render ao apóstolo, vão se render ao Gregorute, mas não estão se rendendo a mim. Eu sou como vocês, eu estou aqui vivo, amanhã talvez eu estou morto, no seu dia que eu vou. Ouvir e obedecer esta palavra é se render aos pés de Cristo, é se render a Deus, que está nos ensinando a verdade, para que a gente venha entender que nós não vamos ser enganados, nem um parente nosso no leito de morte, e muito menos nós acreditar que não precisa ser tão obediente, porque é só aceitar Jesus e eu estou salvo. E aí vão dormir, morrer, e quando tiverem noção, vão esperar Deus e vão estar no inferno. Mas peraí, os crentes não falou que eu ia estar no reino, não ia ver Deus? Os crentes falaram, mas a boca de Deus não. A boca de Cristo não. Então nós não temos que acreditar no que o crente fala. Nós temos que acreditar no que a Bíblia nos ensina. Então a relutância e a luta contra esta palavra, Deus não perde. Jesus não perde. O Espírito não perde. Os anjos não perdem. Eu não perco. Quem perde são as próprias pessoas que não aceitam. Por quê? Olha o que a palavra diz em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Amém? Acautelai-vos, preste atenção, ficai atento. Qualquer ser humano que se intitula pecador, que se intitula cristão, que se intitula ateu, não importa o título, não importa a religião, não importa a placa, não importa a igreja, não importa o cargo, não importa a posição de líder ou a posição da liderança, não importa se é importante, se é famoso para os homens e para a mulher. A Bíblia diz: acautelai-vos, prestai-vos bem atenção, aqueles que vêm provocar escândalo e divisão, não fazendo com que a gente não venha acreditar nas verdades de Deus. Escândalo e divisão contra esta palavra, contra esta doutrina que nós temos aprendendo. Afastai-vos deste povo, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, servem ao seu próprio ventre. Não, mas não é bem assim. Que palavra é essa? Que igreja é essa? Você é doido? Não, maluco, eu sou crente, não tem nada disso, eu tenho Deus. E olha, não. Escândalo e divisão contra a doutrina que nós estamos aprendendo. Afastai-vos dessas pessoas, afastai-vos deste povo, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, servem ao próprio ventre. E eu quero ver quem serve o ventre salvar a si mesmo e ajudar a salvar outros. E com suaves palavras e com lisonjas. Ai, meu amado, minha amada, minha linda, não é assim, imagina. Vem cá, vou te levar onde eu vou. Você vai conversar com o meu líder, você vai ver. Aí o líder fala: minha linda, minha princesa, meu princesa. Ai, meu amado, minha amada, não é assim, imagina. Deus mostrou para nós que não tem nada a ver. Jesus é amor, fica tranquilo. Suaves palavras e lisonjas. Vem lisonjeando. Engana o coração dos incautos, daqueles que não têm o Espírito e não conhecem a palavra de Deus. Afastai-vos deste povo, porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, eles servem ao seu próprio ventre. Entendeu, igreja? Entenderam? Então, dentro de tudo isso, ladrão da cruz foi salvo? Sim, foi.
salvo. O ladrão da cruz foi salvo. Sim. Poderíamos cobrar do ladrão da cruz tudo isso que a Bíblia cobra de nós hoje? Não, porque nada disso tinha sido escrito e nada disso ainda tinha sido passado pelo Espírito para os apóstolos para chegar para nós. Amém? E nós podemos anular todas essas regras da igreja hoje para se encaixar na situação do ladrão para ser salvo? Também não, porque hoje a Bíblia foi bem clara que se não praticar, não viver, não ter, não herdará o reino de Deus. Deu para entender? E as palmas é para Deus. Está encerrada a palavra.